Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje a gente está aqui substituindo uma emergência do pastor Josh, que já oramos por ele, para que Deus esteja com ele nessa viagem longa. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, um texto clássico que todo crente devia decorar ele, porque é uma dessas coisas que a gente tem que ter na nossa vida. Quem achou, diz amém. Aquela brincadeira chata dos pastores, que não achou, diga misericórdia. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós te amamos. A tua palavra é lâmpada, é luz, é alimento, é remédio. Tua palavra, Senhor, é a tua expressão para nós, é a tua revelação, é a tua orientação. Então vem, que ela seja clara aos nossos corações nessa manhã, e que a tua palavra glorifique o teu nome e atinja os teus propósitos, ó Pai. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que, assim como a chuva desce do céu, e para lá não torna, sem antes irrigar a terra, fecundando-a, dando a semente ao que semeia e pão ao que come. Ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim, sem ter cumprido os propósitos para o qual ela foi destinada. Então, cuidado que a gente tem aqui todo domingo, todas as reuniões, em trazer uma palavra de Deus, e que cuidado do pregador sempre a não ferir essa palavra, uma grande responsabilidade nossa, Então, que o Espírito Santo possa me ajudar em nome de Jesus, que essa palavra seja bênção, quer ela seja confortável, quer ela seja desconfortável. Amém? Esse texto fala de discipulado. O subtítulo fala que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. A palavra discípulo, ela significa basicamente seguidor, aprendiz, pupilo, aluno. Seguidor, aprendiz, pupilo, aluno. O Novo Testamento diz que a igreja é a multidão dos discípulos. A palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes, com uma conotação positiva apenas uma. Mas a palavra discípulo aparece em torno de 270 vezes. Eu não contei, confesso. Estou de carona em quem contou. Então eu espero que a pessoa tenha contado corretamente. Mas eu acredito muito nisso. A pessoa que leu e que me falou isso é confiável. Então a palavra cristão aparece de maneira positiva uma única vez. E é interessante que é como nós nos identificamos como cristão. Mas a palavra discípulo, em torno de 270 vezes. Evidentemente que aí está subentendido o seu valor, o seu sentido. A palavra discípulo é importante. Discipulado é o coração do Evangelho. O coração da igreja é o discipulado. E tem sido também o grande calcanhar de Aquiles da igreja. Por quê? Porque a igreja, quem é a igreja? A igreja são aqueles que ouviram Jesus e que tomaram sua decisão e agora estão seguindo a Jesus. Toda a igreja, só é igreja quem é discípulo. E todo ser humano é discípulo de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. Todos nós seguimos alguém, nos deixamos influenciar por alguém. Admiramos alguém, aprendemos com alguém, todos nós somos discípulos de alguma coisa. Mas a igreja são aquelas pessoas que, tocadas por Deus,
romperam com os seus antigos mestres e agora, teoricamente ou supostamente, tem Jesus como o seu rabi, como o seu rabone, como o seu mestre. E aí Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, quer me seguir, se alguém quer aprender comigo, então me siga. Jesus mesmo diz que ele é discípulo do Pai. Ele falou, como querem que eu mostre o Pai? Vocês não estão vendo o Pai na minha própria vida? O filho só faz aquilo que viu o Pai fazer. O sentido da existência do filho é fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E um alimento eu tenho para comer. Uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo, eu sou discípulo de alguém, eu sou discípulo do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Em Hebreus diz claramente que Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o Deus homem, é o verbo encarnado. 100% homem, 100% Deus. Jesus é o modelo, Ele é o arquétipo, Ele é a referência. Quando Deus coloca Jesus no mundo, Deus fala o seguinte, seres humanos, aqui está o ser humano que eu quero. Quando Jesus encarna, e Ele é o segundo Adão, o primeiro Adão fracassou, Jesus agora é o segundo Adão, diz a Bíblia, o primogênito de toda a criação. Deus coloca Jesus e fala, é assim, seres humanos, olhem aqui o modelo, aprendam dele. Quando ele fala em Romanos 11, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui ele fala, quer vir após mim? Então, me segue. Então, uma coisa que a igreja precisa aprender é que Jesus é um modelo de pessoa que Deus quer que cada um de nós seja. Jesus é o grande modelo, é nele. Eu acho interessante que às vezes os pastores têm algumas práticas no meio evangélico que são interessantes e algumas são complicadas. E aí você vai a uma reunião de pastores e fala, quantos discípulos você tem? Quem são os seus discípulos? Eu tenho profunda crise com isso. Eu falo, não, a Bíblia manda eu fazer discípulos de Jesus. Enquanto eu estiver sendo discípulo de Jesus, que sejam meus discípulos, porque Paulo fala isso, ser depois meus imitadores, enquanto eu sou imitador de Deus. Tem horas que eu não vou ser imitador de Deus, então, por favor, ali você não seja meu discípulo. Me imitem até quando eu imito a Deus. Invariavelmente eu não vou imitar a Deus, então por favor não me imitem. Mas à medida que eu imito a Deus, a imitação é palavra do discipulado. Adorar é imitar. A palavra adoração significa imitação. Você olhar para algo e admirar tanto aquele algo que você procura imitar aquilo que você está admirando. Infelizmente, transformamos a adoração em música. E isso é um calcanhar de Aquiles nosso, fraquíssimo. Nós temos um monte de cantor e quase que zero de adoradores. Temos gente que canta com vozes maravilhosas, com performances incríveis, com solos incríveis, mas com uma vida que é uma porcaria. Nós, em vez de adoradores, produzimos cantores, artistas, estrelas, que não se parecem nada com ele. Porque o discipulado é um desafio, e o discipulado é o coração do Evangelho. A grande comissão tão conhecida por nós, e você vai ver eu repetir isso sempre, porque é onde Deus me carimbou. Ele fala, gente, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
O único verbo imperativo da grande comissão é fazer discípulos. O ide é indo, é gerúndio, não é imperativo, não é ordem, é indo, caminhando. Enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, enquanto você dança, enquanto você faz ginástica, enquanto você estuda, enquanto você está num churrasco, indo, enquanto você vai vivendo todas as atribuições da tua vida, viva de tal maneira que você faça discípulos. E mostre às pessoas, ensine elas a me obedecer, a guardar, a obedecer tudo que você ordenar. O discipulado é o coração da igreja. E tem sido também o calcanhar de Aquiles da igreja, porque todos nós tivemos um encontro com Jesus, amém? Quem teve um encontro com Jesus? E aí a gente resolveu seguir a Jesus. E a gente está seguindo a Jesus, alguns numa determinada velocidade, numa determinada intensidade, outros em menos, mas todos nós estamos caminhando após Jesus. Alguns a passos largos, determinados, outros a passo de tartaruga. Paulo, ou melhor, não é Paulo, mas o escritor aos Hebreus repreende, fala, vocês já deviam ser mestres pelo tempo que vocês têm. Mas vocês ainda continuam necessário repetir as primeiras doutrinas para vocês. Vocês ouvem e não crescem. Vocês têm um conhecimento teológico incrível, mas uma vida ruim. Isso é falta de discipulado. Discipulado é esse coração, é esse projeto de Deus, de pegar o homem caído e transformar o homem em louvor para a sua glória. Eu com você fomos criados para o louvor da glória de Deus. O pecado nos colocou em condenação e separação de Deus. Jesus veio e nos salvou para nos devolver, para sermos para louvor da glória de Deus. E para isso Ele precisa transformar a nossa vida. Isso chama-se discipulado. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre Israel pelo deserto e falei aqui que tirou Israel em 1 ano e demorou 40 anos para tirar o Egito da vida de Israel. É o discipulado. É um processo onde Deus tira o mundo da gente e coloca aquilo que Deus quer. Que Deus não me salvou para ser a mesma porcaria de sempre. Ele quer que eu seja algo que manifeste a sua glória. O livro de Filipenses é maravilhoso para você ler. Diz que nós temos que brilhar como astros no meio de uma geração corrompida. E Jesus diz em Mateus capítulo 5 que temos que brilhar a nossa luz com as nossas boas obras, para que os homens nos vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. O discipulado é inegociável. Não tem como ser cristão sem ser discípulo, sem ser aprendiz. E aqui, meus irmãos, ninguém se forma nunca. É uma universidade que não acaba nunca. Todo discípulo sério sabe que ele está sempre no banco do primeiro ano. Todo discípulo sério sabe que ele nem começou a aprender ainda. A humildade é uma característica do discípulo. Ninguém está lá na frente nessa corrida. O próprio apóstolo Paulo fala ali em Filipenses, olha, quanto a mim, irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado. Ele está falando de perfeição, no texto, explicando que ele tem que ser perfeito, daqui a pouco ele fala assim, quanto a mim, não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço, foi cantado aqui nessa manhã, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Que alvo é esse? Ser igual a Cristo. O pastor Paulo fala em Gálatas, olha irmãos, quanto a mim, eu já estou crucificado com Cristo. Eu entrei nesse projeto de discipulado. Eu entrei em ser um seguidor e um aprendiz de Jesus, eu já estou crucificado com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim. O discipulado é o coração da igreja, irmãos. O discipulado é ser transformados. Paulo faz a grande exposição em Romanos capítulo 11. A grande exposição do zambujeiro enxertado. E ele começa dizendo,
Depois de fazer essa exposição da graça de Deus, ele fala: portanto, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo está falando: gente, vocês foram tirados de lá. Vocês foram salvos do pecado agora. Dessa bondade, diante dessa misericórdia, desse amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Já que você foi alvo disso, eu rogo para vocês, a partir dessa realidade que você já entendeu, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, gente, tirem a forma do mundo, não vos conformeis mais com este mundo, com essa cultura, com esses valores, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sejam discípulos de Jesus, abram mão do mundo e agora olhem para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Comece a andar após Jesus. Deixa Jesus ser o seu mestre. Deixa Ele ser o modelo da tua vida. Amém, igreja? A igreja existe para fazer discípulo de Jesus. A igreja para evangelizar, para não sei o quê, para missões. Isso são subprodutos. Porque uma pessoa como Jesus evangeliza, uma pessoa como Jesus ora, uma pessoa como Jesus prega, uma pessoa como Jesus ensina, uma pessoa como Jesus cura, uma pessoa como Jesus liberta, uma pessoa como Jesus é ousada, tem estratégia. A ênfase é no discipulado, porque todas as demais coisas são subprodutos de que Jesus já está formado em nós. Paulo reclama para algumas pessoas que ele evangeliza, ele fala: gente, ele reclama. Para vocês ainda são muito devagar. Eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vós. Em Efésios capítulo 4 diz que Jesus edifica a sua igreja, em Mateus 16, mas em 4 ele fala como que Jesus edifica essa igreja. Ele fala, como que ele edifica a sua igreja? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à perfeita maturidade em Cristo Jesus, para que não sejamos mais como meninos inconstantes levados por ventos de doutrinas. Ele está falando ali da maturidade espiritual, da formação do discípulo, que tem a ver com o empenho e o tempo que nós dedicamos para aprender com Jesus. E aqui não tem a ver com tempo cronológico, tem a ver com tempo de coração. Que Timóteo era novo e Paulo fala: Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua pouca idade, porque você, sendo jovem, já deu banho em todo mundo. Você é exemplo dos fiéis. Tem gente com 20 anos de conversão que parece que tem um. Não vai. Empacou. Tem gente com 2 anos que coloca a gente de 20 no bolso. Porque não tem a ver com tempo cronológico, tem a ver com submissão do coração. Tem a ver com ser impactado por Jesus e falar: eu quero. Eu rompo com os antigos senhores, eu rompo com este mundo, e agora a minha atenção é sua. O meu coração, Jesus, é seu. Por isso que ele fala, gente, em 9:23 de Lucas, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, dizia a todos. Esse dizia a todos significa que Jesus é livre de preconceitos, não importa quem você é. Todo mundo pode ser salvo. Preto, branco, amarelo, vermelho.
homem, mulher, criança, homem. Não importa quem você é, o estado que você está. Conheço pessoas, conheço gente do esquadrão da morte, que é discípulo de Jesus. Conheço traficantes, que hoje são discípulos de Jesus. Estupradores. Maníacos sexuais, que hoje se tiveram encontro com Jesus, porque não há preconceito. Dizia a todos, se alguém quer. Você pode ter PhD, pós-doutorado, você pode ser analfabeto, não tem. Todas as pessoas têm a possibilidade, você pode ser hétero, você pode ser gay, você pode ser bi, você pode ser tri, sei lá o que mais tem nessa vida. Não importa quem você é, você está morto em seus pecados e delitos, e Jesus o Salvador chega em cena e fala, quer, você fala, eu quero. Não importa quem você é, não importa o teu nível social, não importa a tua família, teu nome, sobrenome. Não importa a sua idade, você pode ser uma velhinha, você pode ser um jovem, você pode ser um jovem brilhante, não importa. Jesus fala a todos, nós temos a responsabilidade de comunicar o evangelho a todas as pessoas. E a partir de quem aceita esse evangelho, ele fala, se alguém quer vir após mim. Essa manhã eu estou falando com um público seleto, porque são pessoas que já falaram, nós queremos. Você quer? Mas tem que querer. Tem que querer. Esse querer aqui não é assim, eu quero. Você quer McDonald's ou quer Burger King? Tanto faz, eu quero um, eu quero o outro. Não. Aqui é que Jesus precisa, no coração da igreja, ser a vontade das vontades, a maior de todas as vontades. Ser cristão, irmãos, é falar, essa é a decisão mais importante da minha vida, essa é o principal vontade, ao ponto de eu romper com todas as outras vontades. O apóstolo Paulo fala, gente, eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Jacó, de Benjamim, quanto à lei, olha, zeloso, criado aos pés de Gamaliel, mas eu tive um encontro com Jesus. Sabe o que eu fiz com tudo isso aí? Eu deletei. Porque Jesus é a vontade das vontades. O problema é que nós temos uma igreja em que Jesus não é a vontade das vontades. Os crentes estão muito cheios de vontade, a minha vontade. Só que essa palavra diz o quê? Que o alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Do Pai, discípulo de Jesus, crente em Jesus, não é fazer a minha vontade. Se der para fazer, que venha de carona, de lambuja, que venha a reboque. Quer ter uma casa aí de 3 andares na frente do mar? Irmão, se você estiver fazendo em primeiro lugar o reino de Deus, se Deus quiser te dar, que te dê. Mas é a vontade das vontades. Onde é que está a vontade de ser cristão? Alguém como Jesus é um problema para o diabo. O que eu posso aprender com Jesus? Eu posso aprender a amar a Deus. Jesus amava o Pai. Um amor prático, sistemático, continuado, exercido. Jesus amava a oração, amava as escrituras, amava os pecadores, amava a congregação, amava o ministério, amava a pregação, amava a profecia. E Jesus amava a Deus. E o desejo tem que ser o desejo dos desejos do meu coração. Eu quero tudo, irmãos. Mas o que eu mais quero na minha vida é servir a Deus. O que eu mais quero na minha vida é estar em paz com Deus. O que eu mais quero na minha vida é ouvir a voz de Deus. Se Ele puder me dar todas as demais coisas que eu quero, o que eu duvido muito, que eu duvido demais, porque as outras coisas são produção da minha carne, desse mundo caído, eu vou lamentar não ter, mas o que eu quero mesmo é Jesus. Então, se alguém quer, essa palavra dele, ele olhar, você quer? Você quer? Porque eu quis, eu saí de lá e vim aqui, porque eu não fui obrigado, eu quis vir. Eu quis.
Não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Jesus olha e fala: eu quero, você quer? Nós temos um projeto de salvação, de eternidade. Eu quero, você quer? Eu quero, eu vim, eu saí de lá, eu encarnei, eu carrego a cruz. E eu estou perguntando para você: quer também? Ah, Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Deixa eu curtir a minha riqueza. Então nós temos uma igreja que tem muitos ídolos no seu coração. Jesus não é a principal vontade nossa. Que se fôssemos, nós seríamos diferentes. Mas é tempo de se arrepender, diz a Bíblia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso me arrepender, eu preciso me amar mais Jesus. Semana eu tomei uma decisão. Deletei meu Instagram, meu Facebook e o meu Google do meu celular. Às vezes parece que a gente fica meio manco. Nem Google, nem nada. Aí quando eu ligo meu celular, é só para WhatsApp e ligação. Eu ligo, Espírito Santo, eu já desligo e falo: Senhor, Tu és o manancial das águas. Tu és o pão da vida. Em vez de saciar a minha fome nessas coisas, eu vou saciar em Ti. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. E está sendo uma semana para mim extraordinária. Espero que eu tenha determinação para prosseguir mais tempo. Querer. Onde é que está Jesus na sua vida? Ele é mais que o seu trabalho? Ele é mais que a sua família? Se você ama a tua família mais do que Jesus, eu te digo, você não é digno de Jesus. Se você ama o teu marido, a tua esposa, ou a teu filho mais do que Jesus, você já era. Fácil falar, né? A viver é difícil. Mas ele falou bem claro: quem ama mais isso do que a mim, não é digno de mim. Não é que ele vai arrancar a sua família de você. Não é que ele vai arrancar a sua esposa e seus filhos de você. Mas é que você só vai poder ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, se Jesus for o primeiro lugar na sua vida. Na verdade, ele está pensando neles quando ele te propõe isso. Não é em subtrair eles de você, é em dar tanta qualidade para você, que essa qualidade reverbera nas suas relações mais próximas. E se você priorizar eles, você perde o fonte da qualidade. E aí, tua família vira teu ídolo, tua igreja vira teu ídolo, teu ministério vira teu ídolo, a placa da tua igreja vira teu ídolo, tua teologia vira teu ídolo. Então, tem que querer. Vir após mim. Essa figura de vir após mim, irmãos, falar de um tema desse em 40, 50 minutos é de matar o guarda. Isso aqui é matéria de 6 meses de seminário. Encaixotar isso aqui é uma arte que eu não sou o melhor cara para fazer isso. Vir após mim. Vir após mim. Naquele tempo, Jesus chegava para o Pedro, para o André, aqueles caras lá, ó, vem. Os caras iam. Deixa lá, Pedro, ó, vem depois de mim que eu vou te fazer pescadores de homens. Mateus, sai daí do teu emprego da coletoria. Segue-me. Naquele tempo, seguir Jesus era coisa literal. Porque seguir a Jesus era considerado um mestre. E um mestre muito especial, porque ele fazia muitos sinais. Na cultura deles, em Israel, por exemplo, uma criança de 9 anos, 8, 9 anos, sabia decorar o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, você decora. Aos 14 anos, os mais brilhantes sabiam toda a Bíblia hebraica de cor. Com 14 anos, uma criança inteligente, preparada, sabia toda a Bíblia hebraica. Os 66 livros, perdão, os 39 livros do Antigo Testamento. De cor.
Jesus era um desses. E essas crianças eram tiradas do meio das outras crianças, e os rabinos, os rabis, os rabones, os mestres, recrutavam essas crianças para falar: vem após mim. É gente de potencial, é um headhunter, é um caçador de talentos. Essas crianças se sobressaíam nas comunidades. A partir disso, elas sairiam de aprender a profissão do pai, de muitas coisas, e esses eram pegos pelos mestres. Então, cada mestre tinha os seus seguidores. E esses seguidores queriam ser igual ao mestre, Kwai Shan Caine. Quem lembra do Kwai Shan Caine? Ninguém lembra do Kung Fu aqui, né? Pequeno Gafanhoto, lembra do Pequeno Gafanhoto? Você lembra? Pequeno Gafanhoto, né? Essa figura do Kung Fu, que o cara é o mestre. Daniel San, todo mundo lembra. Seu Miyagi, esse aí todo mundo lembra. Mas aqui a figura: vinha após mim, aprendam de mim. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, era discípulo de Gamaliel. Quando Jesus fala: vinha após mim, eu vou te ensinar. Era uma honra para um hebreu ser chamado por um mestre, por uma criança. Porque você era acima das outras, era você passar em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal. Família toda fala: olha, meu filho, as mães, né, quando o filho passa no vestibular da Federal, bem colocado, as mães ligam para todas as irmãs, para todas as amigas. O Facebook e o Instagram, nem sei o que elas fazem, né? Meu filho passou em terceiro lugar na Universidade Federal de Brasília. Só para matar as outras de inveja. Mas também por orgulho. Então, para um hebreu ser chamado para seguir um mestre, era motivo de honra. Quando Jesus chama: vem, ali era andar mesmo após Jesus. E aí, irmãos, eles andavam de dia e de noite. Café da manhã, almoço, jantar, evangelizar, orar, pregar, louvar, falar com o romano, falar com o sacerdote, falar com o doutor da lei, falar com os pecadores, com os samaritanos. Eles aprendiam tudo com Jesus. Era o dia inteiro com Jesus, assimilando Jesus. Tanto que mais tarde, quando Pedro nega Jesus, eles falam: você é igual a ele, cara. Por quê? 3 anos andando junto, o jeitão, as brincadeiras, até a piscadinha de Jesus, Pedro dava. A gente cruzava a perna, botava o cotovelo, sabe como é que é? Tortava o R. A gente vai pegando essas coisas de pessoas que a gente admira e convive. Sim ou não, pessoal? Como disse o Bidir Macedo. Sim ou não, pessoal? Todo Universal conhece isso. Então eles aprendiam com Jesus. Como é que se conversa com a mulher pega em adultério? Como é que se confronta um doutor da lei? Como é que encara um sacerdote? Como se lida com um centurião romano? Como conversa com a mulher perversa que nem a samaritana? Tudo era aprendizado, ó, radar ligado, dia e noite. No que ele pregava, ensinava e no que ele vivia. Isso era o discipulado de Jesus. Agora, e hoje, século 21, Orlando, Flórida? Como ser um cristão hoje? Como seguir a Jesus hoje? Eis aqui uma interrogação para nós, muito interessante. Se nós somos a mesma igreja que ele começou lá atrás, e se a ordem dele vale para nós hoje, então nós temos aí um problema. Como ser discípulo de Jesus hoje? Como adotar, aprender com a vida de Cristo? As Escrituras, irmãos. As Escrituras. O único lugar que se fala de Jesus são as Escrituras. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Acolhei com mansidão, diz Tiago, essa palavra enxertada em vós, a qual é poderosa para a salvação das vossas almas. Paulo a Timóteo, as sagradas letras, não tinha parte dela. A igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aonde eu vejo Jesus? Na Bíblia, não tem outro lugar. A igreja precisa desenvolver intimidade com a palavra de Deus. Porque aqui estão os parâmetros comportamentais da vida de Jesus. O Espírito Santo, diz Paulo em 2
Coríntios, capítulo 3, verso 18, à medida que nós o contemplamos, somos transformados pelo Espírito de glória em glória, à imagem do Senhor. Contemplamos quem é Jesus. Aonde está Jesus? Na Bíblia. Nas cartas de Paulo, nos Evangelhos. Eu preciso devorar, comer esse negócio aqui. Se eu digo que sou um cristão e sou um discípulo de Jesus, eu tenho que ouvi-lo, e eu ouço nas Escrituras. Posso até ouvir YouTube, aliás, queria que Deus acabasse com o negócio de YouTube. Os crentes pararem de terceirizar a sua fé. Comendo comida pronta, você tem que aprender a ler a Bíblia. Tem que decorar o texto bíblico. Ah, mas é difícil, é porque você tem preguiça. Lá no teu trabalho, se surgir um desafio, você aprende. Você lê um livro, você faz um curso. Mas a Bíblia é difícil. Deve ser difícil, né? Deus queria que ninguém entendesse a sua palavra. Não é verdade? Deus deve estar dando uma palavra incompreensível. A palavra veio para a gente analfabeta, pescadores. Então, como seguir a Jesus hoje? Na palavra, nas nossas conversas. Mas Jesus não faz parte das nossas conversas. Jesus não faz parte dos nossos encontros. Então é crise para nós. Por que a gente não é parecido com Jesus? Por que a gente não é corajoso, santo, determinado, inteligente, líder, ousado, estratégico, espiritual? Por que a gente não é assim? Mas a gente é aprendiz dele, então a gente está aprendendo do cara errado. Tem um compromisso com nada, tem um compromisso com ninguém. Mas Jesus era altamente comprometido. Porque a gente está tendo, irmãos, não é a vontade das vontades. A gente tem que ser honesto. Para pelo menos ser aceita a tua oração, para ser honesto. Para, Senhor, me perdoa, mas o Senhor não é a minha vontade, não. A minha vontade não é o Senhor. Até tomei a decisão, até quero, até sou um discípulo, mas eu sou passo tartaruga. Porque eu não tenho nenhuma vontade da tua palavra. Orar, Senhor, terça-feira no Fahrenheit, que é uma bengala. Culto de oração, irmãos, é muleta. Porque se todos nós orássemos todos os dias, não precisa ter culto de oração, né, pastor? Todos nós orássemos todos os dias, 1 hora, 2 horas, assim, constante oração com Deus, a igreja não tinha que se esforçar em criar um ambiente para os crentes orar. Mas como a gente sabe que isso não acontece na prática, então a gente cria o culto de oração para ser um elemento facilitador. E ainda assim a crentalhada não quer nem graça o culto de oração. Você imagina como é que está a vida de oração da pessoa. E quando eu falo de vida de oração, não é oração de me dar, eu orei, por quê? Pedi. Orar é estar com Deus. Orar é sentir Deus, é ter percepção da mente, do toque de Deus. É saber que eu estou em comunhão profunda com Deus. É saber que eu falo e Ele me ouve. E eu peço que o Espírito Santo me ajude a ouvi-lo também. Orar é uma experiência, um momento, é algo muito maior. Jesus orava sem ninguém mandasse em reunião de oração. Cadê Jesus? Está no monte orando. Só levantava 5 horas da manhã, vamos tomar um café, vamos chamar Jesus e acordar ele, cadê ele? Não está, a cama dele está aqui, está arrumadinha, a cama dele, dobradinha. Vamos procurar ele. Onde é que o cara estava? Orando. Mas nós somos discípulos de Jesus. Jesus sabia a Bíblia de cor. Nós somos discípulos dele, sabemos? Então, é um calcanhar de Aquiles nosso. O discipulado é bênção para a nossa vida. Porque ele falou, eu que estou convosco todos os dias. Se você entrar nesse projeto comigo, eu vou estar com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. Discipulado é o projeto salvador de Deus para nós. Não é um sistema, mas é célula, pastor, é grupo caseiro, é escola dominical, é escola sabatina, é segunda noite, não importa. Os homens, infelizmente, valorizam mais as formas, os sistemas, do que a essência. Mas nós precisamos falar, eu preciso. Deus, eu preciso da tua palavra. Eu quero ser um discípulo teu, eu quero ser um aprendiz teu. Amém, igreja?
Porque esse é o motivo pelo qual nós existimos, irmãos. A igreja é a comunidade dos discípulos. Amém? Eu ia falar, tomar sua cruz. Mas vai mais umas 3 horas. Jesus falou, a minha cruz eu dou conta. Em Lucas 9, 51, 61, por ali, ele fala assim, quando foi chegando perto da morte dele, ele olhou para Jerusalém, a Bíblia diz assim, que manifestou no seu semblante a resolução de encarar a cruz. Ele não precisava ter pego aquela cruz. Se ele fizesse assim, vinha uma legião de anjos e aquela cruz não era necessária. Mas ele foi lá e tomou a sua cruz. Ele falou lá, não é você que me pega, é eu que me entrego. E ele fala para os seus discípulos, tome a sua cruz. Há uma cruz para cada um de nós, irmãos. Há uma cruz com o seu CPF, com o seu RG, com a sua foto, com a sua impressão digital. É sua. Que cruz é essa, pastor? Essa é matéria para uma outra pregação. A cruz de Jesus nós conhecemos bem, mas agora vamos conhecer a cruz dos discípulos de Jesus. Que é uma cruz pessoal intransferível. Mas dizem nos filmes que os vampiros têm medo da cruz. Eu não acredite nisso. Quem tem medo da cruz são os crentes. Os crentes não querem cruz. Não querem cruz. Siga-me. Sabia que Jesus, a maioria dos seus ensinos, a maioria dos seus milagres, a maioria dos seus feitos não foram na sinagoga, nem no templo, nem na igreja. Foram nas praças, nas casas, no lugar de trabalho, nas ruas, onde as pessoas estavam trabalhando. Se você deixar para viver a tua espiritualidade só aqui na igreja, você não é discípulo de Jesus. A espiritualidade é para ser vivenciada nas várias da nossa vida. No meu trabalho, na minha empresa. O meu cartão de visitas tem lá, Deus seja louvado. O meu empregado sabe que eu sou cristão, eu oro por ele, e eu sou uma pessoa correta, e eu o abençoo. Meu patrão gosta de como eu trabalho. As implicações do discipulado são para ser vivenciadas fora do espaço da igreja, mas nós transformamos aqui. Parece que vir para o culto, irmão, já é o fim do mundo. É a cereja do bolo. Os pastores soltam foguete quando a turma vem para a igreja. Tem que soltar mesmo, porque o mundo não está fácil. Mas é legal que a nossa vida não tem que ser só aqui, tem que ser lá fora. Jesus morreu fora dos muros. Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Nós temos que carregar nossa cruz pelas ruas de Orlando, pelos postos de gasolina, pelos restaurantes, pelos semáforos, pelos mercados. É lá que temos que carregar nossa cruz. É lá que temos que mostrar quem somos. Aqui é fácil. Você bota a roupinha bonitinha, dá um sorrisinho amarelinho para nós, eu engano você, você me engana, e a gente fica nesse sorriso de plástico. Mas o discipulado é para fora. Amém? Fique em pé. Nós estamos trabalhando já há alguns meses, pedindo a Deus, orando, conversando, como que a gente pode ter um sistema de crescimento espiritual, de crescimento na palavra, de crescimento na oração, na comunhão. Eu já fiz uns desenhos, a gente já fez, compartilhamos aqui pastoral. Estamos pedindo para Deus. Qual vai ser um formato melhor para a gente poder ajudar as pessoas? Então a gente ainda está tateando, a gente já queria estar pronto, não está. Porque a gente sabe da necessidade que tem do discipulado. Mas nessa manhã, irmãos, que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, amém? Quem é discípulo de Jesus aí? Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Deus tem preparado coisas. E Jesus falou assim, olha, aquele que me segue, ainda nesta terra, receberá 100 vezes mais em casas, irmãos e irmãs. Quem está experimentando isso na sua vida? Ser crente já é coisa maravilhosa. Aqui já acontece muita coisa boa. Mas Deus tem muito mais ainda em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os olhos, mas abrir os olhos do seu coração. Ouça Jesus nessa manhã. Se alguém quer. Jesus tem sido
ocupado que espaço nas tuas vontades. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Você tem conseguido se negar? Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder por amor de mim, ganhá-la, disse o Senhor. Fala com Jesus, fala, Senhor, eu quero, coloca o Espírito Santo, me ajuda a ter vontade das coisas de Deus. Espírito Santo, Paulo diz em Filipenses que o Senhor opera em mim tanto querer quanto efetuar. Coloca sede em nosso coração por Jesus. Pai querido, eu me debruço com os meus irmãos aqui da Seara nessa manhã, em cima, Pai, da Tua Palavra. E eu coloco como alvo principal, porque eu me ouso dizer sobre mim que eu sou como Paulo, Senhor. Eu não alcancei, Pai. Mas o que eu quero, Senhor, é esquecer das coisas que para trás ficam. E eu quero prosseguir para o alvo, Senhor, da minha soberana vocação. Senhor, me ajuda nesse projeto. Me ajuda a continuar avançando, Pai. Porque eu quero ser maduro, Senhor. Eu quero ser maduro, Pai. Eu quero ser um cristão, quero ser um discípulo Teu. A igreja Seara, Pai, seja um ambiente formador de discípulos. Pai, não importa as folhas, nem as luzes, nem os barulhos. O que importa são gente que Te ame, Senhor, e queira a Tua palavra. Porque a Bíblia diz bem claro em Atos que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Então venha abençoar nossa casa, faz da nossa casa uma casa de oração, uma casa de amor, uma casa de evangelho, uma casa missionária. Faz de nós Teus discípulos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a vencer o maior dos nossos inimigos, a nós mesmos. Nossa fraqueza, nossos limites, Senhor. A idolatria que está em nosso coração, muitas vezes. Vem nos ajudar como igreja. É a oração que eu faço. Porque eu sei, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias. E que se buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, Senhor, e a Tua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, leva-nos por uma semana na Tua presença, debaixo dos Teus cuidados. Nos concede vitória e nos livra do mal, Senhor. Cobre o coração da Tua igreja com esta palavra, Pai. Que não haja tristeza nem angústia, mas comece a botar um desejo de algo mais no coração dos irmãos. No meu coração, em primeiro lugar. E nós te daremos honras e glórias, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Cristo, o consolo do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém? Todos disseram?